E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos coisas muito sérias pra falar. A primeira delas é sobre São Paulo. O João Dória oficialmente decretou toque de recolher. A gente vai ter que comentar sobre isso novamente e fazer alguns comentários. Outra coisa muito séria é que até a Jovem Pan já assume a possibilidade do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol serem presos. Vocês vão entender, saíram mais mensagens agora que inclusive remetem a doleiros, um esquema muito similar a que o Rodrigo Tacla Duran denunciou o Moro e seus amigos. Vocês vão entender tudo isso daí, tem mais coisa acontecendo, o antagonista já começa a tentar defender, o STJ começa a partir um pouco para cima dos procuradores. Agora não só temos notícias tensas e ruins como o toque de recolher. Pessoal, o Daniel Silveira pode receber, né, um pouco de sua liberdade em breve. Não sei se é liberdade completa, mas as coisas para o Daniel podem começar a melhorar em breve. A gente vai comentar aqui e a gente vai falar sobre o dia legislativo de ontem. Muita coisa aconteceu. Sinto que o pessoal tá meio perdido, vi muita gente assim reclamando do Alcolumbre, muita gente não prestando atenção em algumas comissões que tem que prestar atenção, alguns problemas que estão surgindo. O sonho de Guedes do Pacto Federativo com a PEC emergencial talvez esteja abalado, mas também tivemos coisas boas como a possibilidade da privatização dos Correios. Então tem muita coisa pra gente falar, inclusive da PEC aí, a PEC da imunidade, como estão chamando aí o Globo e alguns jornais aí, principalmente da mídia marrom, né? Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o Dória. Vejam só, como havia previsto, a gente já estava comentando, tudo indicava, o Dória decretou toque de recolher em São Paulo e ainda com a desculpa ridícula, sem nenhuma base de nada. Só mais achismos e mais achismos. Você vê, ó, Dória impõe toque de recolher em todo o estado de São Paulo. Dado ao fato de que chegamos ao recorde de internações no sistema hospitalar de São Paulo, o governo de São Paulo, atendendo a expressa recomendação do Centro de Contingência, decreta a restrição de circulação de pessoas das 23 às 5 horas da manhã em todo o estado, de 26 de fevereiro a 14 de março, basicamente 3 semanas. Pessoal, toque de recolher é toque de recolher. Tudo fechado. Ele falou que os transportes públicos não vão encerrar, mas vai diminuir a frota. Gente, temos muitos trabalhadores que trabalham à noite. Como vai ficar o trabalho dessa gente? Vocês conseguem entender que se tiver um impacto no transporte público muito grande e se alguns trabalhadores de alguns locais específicos não conseguirem trabalhar, quer ver um grande exemplo? CEAGESP. Imagine as centrais de distribuições alimentícias que começam a trabalhar 2, 3 horas da manhã para começar a receber, sabe, os alimentos, frutas, verduras, carnes, depois vão começar a ser repassados para os supermercados. Imagina se esse pessoal não poder trabalhar à noite. O caos alimentício que pode começar a ocorrer em São Paulo. Acho que o Dória não vai chegar a esse ponto, né, de insanidade, mas é muito sério. E olha só como o Dória trata, né? É aquele argumento ridículo. Sem vida não há consumo, mortos não consomem. Inclusive, quem não tem dinheiro também não consome. Não tem nenhuma condição de comprar a comida para sua família. Diz o governador anunciar as medidas. A fala completa é o seguinte: atendendo recomendações dos médicos, temos que adotar medidas para proteger vidas. Não temos satisfação de adotar essa medida, mas devemos proteger a vida, garantir a existência. Sem vidas, não há consumo. Mortos não consomem. Mortos penalizam famílias, entristecem cidades, estado e o país, afirma o tucano. Mas não dá, pessoal, não dá. Juntamente com isso, um toque de recolher na cidade, o Dória aumentou o ICMS. O agro já reclamou, alguns setores já começaram a reclamar. O agro fez 2 manifestações públicas, manifestações mesmo, tratoraços. E agora é a vez do pessoal da carne. Distribuidores de carne protestam contra o aumento de ICMS em São Paulo. Empresários do setor de distribuição de proteína animal preparam a manifestação em São Paulo no próximo dia 4, caso o governo do estado não atenda à reivindicação do setor de derrubada da lei que acaba com o benefício da isenção de ICMS para o setor. Os empresários realizaram reuniões com o governo nos últimos dias e saíram de mesa de negociações com a promessa de uma resposta até a próxima segunda-feira, dia 1º. Vai vendo. Abre aspas para o pessoal aí da carne.
Não somos ligados a partido algum, a político algum. Não queremos bagunça, não queremos provocar o caos. Só queremos a garantia que poderemos continuar trabalhando e levando os produtos de primeira necessidade sem medo de ser pego de surpresa, com leis que estrangulam e inviabilizam mesmo o setor de transporte produtivo e rural. Dória está para quebrar o estado de São Paulo. Todo o estado, gente. Assim que a Câmara começa a dar andamento nas pautas econômicas que o governo tanto vinha tentando e o Maia não deixava, o Dória começa a agir para travar o governo federal. São Paulo é o segundo maior PIB do Brasil, só fica atrás do PIB do próprio país. Esquecendo o país, São Paulo é o primeiro. O estado, segundo a cidade de São Paulo. Depois vem algum outro estado. A cidade de São Paulo sozinha é maior do que o PIB de todos os outros estados. Mas tudo bem. E aí o que está acontecendo? O Douglas Garcia e alguns deputados já começaram a se movimentar para tentar derrubar as coisas dentro da Lespe. O que é que o povo pode fazer? Aqui, a priori, é uma medida assim, mais aguerrida, mais energética, que não encaixa com o perfil de muitas pessoas. O Douglas, inclusive, ele vem, compartilha, e fala o seguinte: eu estou apenas repassando. Desce o RT, desce os compartilhamentos. Fala o seguinte: quem for de São Paulo e quiser fazer parte de uma resistência na capital, estaremos, sexta-feira, dia 26, às 22 horas, na Avenida Paulista, em frente à Fiesp. Se for, leve água, cadeira, remédio de uso noturno, um lanche e muita garra. Não vá se você não for forte de espírito, for apenas para encher o saco, for para bater papo, for apenas para tirar selfie, não tiver saco roxo, não tiver sangue nos olhos. A coordenação será formada lá às 23 horas, no início lá do movimento. Assinado Beth Monteiro. O pessoal aparentemente vai começar a se movimentar, a população vai tomar as ruas. Não sei. Mas sei que muita gente não pode participar disso. Tem alguma outra ideia? Pessoal, só quem pode rever a questão do Dória, basicamente são dois órgãos. Primeiro, a Lespe. No caso, teria que botar pressão no Cauê Macris, que ainda é o presidente da Lespe, mas vale lembrar que o Cauê Macris é do PSDB, é um aliado do Dória, que ele controla aqui, ó, na mão, faz o que o Dória quer, então é muito complicado. E o outro órgão que pode fazer alguma coisa contra o Dória é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu fiz um Twitter, aqui o Twitter lá que eu fiz, vocês podem tomar aí como exemplo. Eu acho que assim como a gente fez na questão do PNLD, eu acho que é um caminho que pode ser seguido para tentar alguma coisa. Eu acho que é um ponto de pressão que pode levar a alguma coisa. Vai ser muito... Deputados, se o Cauê Macris não pautar nada, não vai acontecer nada. Se o Cauê não pautar os pedidos que os deputados fizeram para extinguir o toque de recolher do Dória, nada vai adiantar. Agora o TJ, independentemente, numa canetada, pode decretar inválido o toque de recolher. E eu acho que o caminho é postagem numa boa, lutando pelas liberdades, numa boa, sem ofender, sem instigar, sem falar nada. Eu quis só um exemplo. Eu falei, por favor, Tribunal de Justiça de São Paulo, proteja São Paulo do toque de recolher. A população deve ter o direito à liberdade. Estou certo que a justiça compreenderá a dor e as preocupações do cidadão que deseja com dignidade garantir o sustento de sua família. Hashtag TJ Salve São Paulo. Pelo menos tente levantar uma hashtag. É a única coisa que a gente pode. Queria ter alguma ideia melhor, pessoal, mas conversando com algumas pessoas, vendo as possibilidades que o povo tem, no momento são extremamente limitadas. Se o povo não quiser fazer alguma manifestação de rua, quiser cobrar alguém, o Dória, óbvio que não vai ouvir vocês. Eu acho que o melhor caminho é tentar cobrar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito mais do que a Lespe, Cauê Macris, caso perdido. A situação em São Paulo é crítica. O Brasil precisa ajudar São Paulo. Continuando aqui, falando de uma situação crítica já, vamos falar sobre o Sérgio Moro. Eu falado para vocês que o clima tá esquentando muito. O clima para Lava Jato, pessoal, só não ferveu ainda porque teve o caso do Daniel. E o STF teve que, dividir suas atenções. E eu volto a falar para vocês. O pessoal tá muito preocupado com o Daniel, o STF. Esqueçam o Daniel. A coisa verdadeiramente antidemocrática, o verdadeiro ataque às instituições, tá vindo de Moro e seus amigos. As coisas são absurdas. Eu vou mostrar pra vocês o que o José Maria Trindade falou ontem. Eu não gosto de ser aquele cara, que fala uma coisa sem poder mostrar. E aí quando eu vejo alguém na mídia dando a repercussão, eu falo, galera, não tô falando isso aqui sozinho. E olha só o que o José Maria falou. 30 segundinhos.
Mas eu vou te dizer aqui, fazer uma revelação, não é eu gosto de explicar porque há mal entendidos. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu torço. Mas eu trago aqui visões de políticos importantes, pessoas importantes, inclusive no mundo jurídico, eu tenho ouvido, não de uma pessoa, várias, de que há a possibilidade de uma reviravolta tão grande nesse processo que o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol podem estar aí na mira da justiça para serem presos. Esta é a realidade e esta pode ser uma tendência que estão me indicando aqui em Brasília para se ter uma ideia da reviravolta que houve nesse caso. A Lava Jato... Eu acho que esse pessoal, sabe? José Maria, esse pessoal da Jovem Pan, pela minha análise e o que eu escuto eles falarem, eles não conseguem entender a gravidade das coisas que Moro e seus amigos fizeram. Eles têm assim uma visão ainda limitada. Eles ainda não conseguem enxergar que existe uma diferença entre o lavajatismo e a diferença entre a Operação Lava Jato. Eu tô falando pra vocês, e olha só, ele falou que já ouviu de grandes pessoas no âmbito jurídico, eu também já ouvi isso. Grandes políticos, eu não tenho acesso aos políticos, mas eu também ouvi que os políticos estavam comentando isso. Olha aí, Moro e Deltan preso. E olha só que tem mais coisa. Vocês já ouviram falar, com certeza, no Dario Messer, o doleiro dos doleiros. Envolvimentos em escândalos que remetem desde antes do Banestado. O doleiro que, inclusive, é acusado de ter aí, uma aproximação com a Rede Globo. Doleiro dos doleiros com a Rede Globo. E fala o seguinte, eu acho que na verdade isso aqui não é nem o Dario Messer, acho que esse aqui é o Paludo. Mas fala o seguinte, Messer mudou de depoimento para não citar procurador da Lava Jato. Peraí, um doleiro mudou o depoimento para não citar procurador da Lava Jato? Que história é essa? Vejam só. Conhecido como doleiro dos doleiros, é isso mesmo, é o Januário Paludo, essa foto é o cara de bonezinho. Dario Messer mudou a sua versão da delação no que diz respeito ao pagamento de propina ao procurador Januário Paludo, que integra o consórcio de Curitiba. A informação foi publicada pelo The Intercept nesta quarta. Segundo a publicação, a suspeita é que o doleiro já teria pago o lavajatista para se proteger a partir de 2005 no âmbito do caso Banestado, que marcou sua primeira proposta de delação premiada. Olha só, o doleiro aparentemente havia pago para um lavajatista para receber proteção. Qual é a denúncia que o Rodrigo Tacla Duran fez contra o Zucoloto, que é padrinho de casamento do Moro, é mesmo padrinho de casamento, já atuou para Moro num caso, acho que também em 2005, onde Moro tinha sido grampeado pelo Roberto Bertoldo, e ainda foi sócio da Rosângela Moro, o Zucoloto. O Rodrigo Tacla Duran acusa o Zucoloto de oferecer dificuldades, sabe, assim, criar dificuldades para fazer facilidades. Assim, 5 milhãozinho de dólares, óbvio, né, de reais, né? Quem quer dinheiro? Quem quer real? Quem quer dólar? Para ser facilitada a vida dele na Lava Jato. Caso similar. Está sendo denunciado desde o Banestado. Eu falo para você, gente, é tudo a mesma coisa. Essa equipe é a mesma equipe em ambos os casos, ambas as operações. O acordo de delação de Messer foi fechado pelos membros do consórcio paranaense e homologado pela justiça sem os trechos que levantam suspeitas contra os tarefeiros. Os membros da auto-intitulada Lava Jato teriam arquivado o relato de Messer sobre os supostos pagamentos a Paludo, sem sequer abrir investigação por considerarem as informações inconsistentes. Peraí, vocês consideraram inconsistente? Como assim? É a mesma coisa que vocês falam do Duran. É a mesma coisa que o Moro fala do Duran, que o que o Duran fala dele é inconsistente. A versão homologada pela justiça não cita Paludo e diz que o doleiro foi vítima de um esquema de extorsão criado por seu ex-advogado e seu ex-sócio, que vendiam ao doleiro uma proteção que jamais existiu. O advogado de Messer é Figueiredo Basto, que negociou uma série de acordos de delação com membros do consórcio de Curitiba, o mais ilustre Alberto Youssef. Gente, vocês percebem que o Alberto Youssef, ele já foi preso e solto várias vezes. E uma dessas, Moro prendeu, né? Foi responsável aí, o time de Moro, por uma cacetada de doleiros. Mais de 40 doleiros. E no final, só quem saiu livre foi o Youssef. Criou um monopólio. Tirou toda a concorrência, só saiu o Youssef de fora. Mas não tem nada estranho aqui. Nada estranho.
Na proposta inicial de delação, Messi admite que só não foi preso em 2018 por ter sido avisado com antecedência de uma operação policial. Ele sabia. Nesse contexto, ele sustenta que se livrou da prisão na época e das acusações no caso Banestado por ter comprado proteção. Ele comprou proteção junto ao Ministério Público Federal de onde? Do Paraná. Vamos continuar. Ele afirma que pagou 50 mil todo mês, 50 mil dólares, para que fosse blindado em investigações. Entregava os pagamentos para o ex-sócio Henrico Machado e a Figueiredo Basto, na época seu advogado. O doleiro afirmou que nunca encontrou o procurador, mas diz que acredita que contava com a ajuda dele. Como exemplo, cita ter passado incólume na prisão do também doleiro Clark Seton em 2005. Na época, ele era sócio de Messi e confessou os crimes sem, contudo, envolver o parceiro de negociações. É só. Me ajuda aqui, amigo. Meu sócio, ó, me ajudou. E aí, sobre esse cara, olha só. Ministério Público Federal, matéria do UOL, matéria recente, no início de fevereiro. Ministério Público Federal, quer dizer, desculpa, recente não, fevereiro do ano passado. MPF vê proteção a doleiro em delação feita com membros da Lava Jato em 2005. Doleiro foi protegido, eles encontraram isso em delações de 2005. A delação dele é de 2005 e foi feita durante as investigações do caso Banestado. É a mesma coisa. 3 investigadores do caso trabalham hoje na Operação Lava Jato. Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Vocês lembram lá daquela mensagem sobre o depoimento forjado? Vocês lembram? Era quem com quem? Era o Delta, o Deltinha, o sem vergonha, que ele fala, né? Perdeu a vergonha na cara há muito tempo, com o Orlando Martello Júnior. Veja só, né? Só a nata. Mas continuando aqui na matéria da Conjur. Outro exemplo dado pelo Messer aconteceu em 2011. Naquele ano, Paludo testemunhou a favor do Messer em processo criminal a pedido do advogado Figueiredo Basto. O procurador de Curitiba, time Moro, testemunhou em favor para ajudar o Messer. Mas não tem nada errado aqui. Ele disse na ocasião que investigou o doleiro sem encontrar nenhuma prova. Em diálogos mantidos com colegas, procuradores, contudo, Paludo se mostrou bem informado sobre as relações de Messer com seu antigo sócio Clark. Primeiro disse que não tinha nada, agora ele já sabe que tem relações. E olha só, 20 de maio de 2018, filho de Januário, né? O chat lá do Telegram deles, é o grupo. Januário Paludo diz, ó, Dario, né? Que tá faltando acento. Era filho de playboy. O velho era o Mórdico. O doleiro da família, abre aspas, virou de piranha, era o Clark Seton, o Kiko. Conhecia aí, né? O comentário foi feito logo após as primeiras notícias sobre a suposta compra de proteção de Messer com um membro do MPF. Ele também falou da relação do doleiro com o advogado Figueiredo Basto. Aí o Paludo diz, ó, a única coisa que Figueiredo não pôde dizer é que não advogou pro Messer. Ele sabia que advogou, tanto para Mórdico quanto para o Dario. E nas conversas fica evidente que Paludo é tido entre seus pares como alguém que conhece profundamente as suspeitas envolvendo o Dario Messer. Aí o Lima fala, ó, procurador, bom dia, nome suprimido. Estamos trocando a investigação aqui no Poder 360 e um dos nomes do nosso radar é o doleiro Dario Messer. Aqui, na verdade, é o Poder 360 que entrou em contato com o Lima. E aí o Lima fala o seguinte, Januário, você sabe de alguma coisa sobre isso? Ele fala, eu sei sobre isso. Mandamos a investigação para o Rio, em 2014, era do Nardes e ele mandou para a gente. Ele sabia que tinha investigação, tinha tudo. O Figueiredo Basto, que tá falando aí dos advogados, que tava aí intermediando as coisas, olha só, o Hermes Magnus é uma peça-chave em toda a Lava Jato. Ele é um cara aí que tá na internet, é um cidadão comum, teve que deixar o Brasil, ele fez várias denúncias, basicamente só usaram ele do início ao fim, depois descartaram, e tudo que ele tentou contar pra justiça, o pessoal fechou os olhos, porque viu que era muito problema. Na verdade, ele foi perseguido por tentar alertar as autoridades do que estava acontecendo. A história dele é muito complicada. Complicado assim, não que ele seja uma pessoa ruim. Ele já tem aí, em vários vídeos na internet, em vários canais de direita, ele explica o que aconteceu, os absurdos que aconteceram lá na época do Paraná. E ele fala o seguinte, ó. O canalha que negociou o pescoço da filha do Janene. Ele fala demais desse Janene.
O inferno de Figueiredo Basto, o rei das delações da Lava Jato. E na matéria fala o seguinte, ó. Investigações da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro, nos últimos 2 anos, mudaram radicalmente a vida do advogado Antônio Figueiredo Basto, de festejado precursor a patrono de pelo menos 2 dezenas de acordos de colaboração premiada. O rei das delações. Viu sua biografia virar ponta cabeça. Hoje é réu, acusado pelo Ministério Público de arrecadar propina de doleiros entre 2006 e 2013. E, na verdade, para subornar procuradores, olha só, pegar propinas para subornar procuradores e policiais federais e de integrar a organização criminosa que teria garantido as atividades da lavanderia do doleiro Dario Messer por 8 anos ininterruptos, de 2008 a 2016. Esse é o que estão falando sobre o Figueiredo Basto. E aí o Hermes diz, né? Ele compartilha ele mesmo, essa primeira postagem, ele fala, ó, se restar comprovado que minha história foi usada para dar sustentação à força-tarefa, eu vou processar essa turma pelo estrago que causaram em minha vida. Eles reviraram a vida do Hermes de cabeça para ter que deixar o país. Não compactuo com parcialidade. Eu vinha falando direto quem era Figueiredo Basto. Ninguém me escutou. Agora está aí. E ele diz, ó, notem que até a Daniele Janene, até ela ir à Jovem Pan, Figueiredo Basto era advogado dela e também do Youssef. O suposto rompimento foi anunciado naquele programa de rádio, coisa bem teatral. Naquela oportunidade, ela diz confiar no Moro. E aí, porque ela fala que confia no Moro, a Lava Jato absolveu a moça sumariamente. Só gente bonita. E aí, mais notícias, não para. Mais notícias envolvendo o depoimento forjado. Temos que proteger a Érica, disse Deltinha sobre o depoimento forjado. As mensagens sobre o episódio apreendidos a partir da ação da Polícia Federal, comandada pelo então ministro Sérgio Moro, começaram a ser trocadas em 22 de janeiro de 2016. Na ocasião, o lobista Fernando Moura, responsável por delatar o ex-ministro José Disseu, disse ao então juiz Sérgio Moro que não reconhecia parte de seu depoimento. Assinei isso? Devem ter preenchido um pouquinho mais do que eu tinha falado. Eu não falei isso daí não, cara. Esse depoimento aí eu não falei não. Falei não. E olha só. Abre aspas. Caros, temos as gravações do depoimento de Fernando Moura na colaboração. Ele está dizendo aqui na audiência em pontos importantes. Ele está desdizendo aqui na audiência em pontos importantes, disse o Robertson Pozobon a colegas do MPF. A Conjur manteve as abreviações e eventuais erros de digitação e ortografia presentes nas mensagens. E abre aspas de novo. Olha só. Ao que me lembre, vocês negociaram o acordo com o Moura em um dia e combinaram no outro o advogado trazer os termos prontos. No dia seguinte, os advogados vieram na SR por parte da Lava Jato. Então, eles usaram meu nome, botaram meu nome, mas não tomei e não participei de nenhum termo. Se ele está desdizendo, infelizmente não haverá gravações. Isso aí quem está falando supostamente é a Érica. E dizem ser a Érica Amarena. Não botaram meu nome. Eu não fiz. Eu não tomei depoimento. Não, eu não fiz. O pessoal não sabe nem quem foi, gente, que forjou o depoimento no final da história. Sabe nem quem foi o responsável. A imprensa acabou sabendo que Moura afirmou não se lembrar sobre o que constava no depoimento e a Lava Jato passou a ensaiar uma resposta. A ideia foi dizer que as declarações do lobista, olha só, olha a ideia que eles tiveram, não foram gravadas, mas que o depoimento ainda seria analisado em conjunto com as demais provas que instruem o feito. Os caras forjam o depoimento, aí porque a mídia descobriu, eles já começam a pensar num plano pra validar o que eles fizeram. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Protegendo a Érica. Em 25 de janeiro, Deltinha, o Dallagnol, disse que o MPF deveria proteger a Érica. Olha só, abre aspas. Advogado e ele, o Moura, tem que explicar. Mas a gente devemos proteger a Érica, né? Fazer igualzinho como tá, mas devemos proteger a Érica. Se ela entendeu errado a orientação e ajude de boa fé, mas o advogado é evidentemente responsável. Eu acho que tínhamos que mostrar que a negativa de que lembrar o depoimento é irrelevante. Olha só, o cara fala aqui, ó, pô, eu não lembro de ter falado isso daqui. Eu não lembro, eu acho que a gente falou isso daqui. Eles queriam pegar a estratégia jurídica para validar um depoimento forjado assim, não, vamos tentar falar que o fato dele não se lembrar é irrelevante. O fato dele não se lembrar que ele falou aquilo é relevante. Gente, na lei, uma pessoa
assim, além de forjar um depoimento ser algo absurdo, a pessoa não pode forjar provas contra si mesma. Se o cara tá falando que ele não falou aquilo, não pode, né? Isso deixaria sem sentido ou sem efeito a ideia de manipulação. O negócio é tirar de perto a ideia que esse depoimento foi manipulado. O procurador José Robalinho Cavalcante dá uma solução mais drástica. Diz que Moura deve ser preso. Olha só, o cara não dá o depoimento. O cara não dá o depoimento que deu. Forjam. E aí, pra apagar, desaparecer com problema, vamos prender esse cara. Vamos prender esse cara, preso não fala. E Fernando Moura voltou atrás na delação. Na frente do Moro desdisse tudo. Agora tem de ser exemplarmente punido, inclusive com prisão, ou o Instituto sofrerá um abalo. Nada que os colegas da Lava Jato não saibam muito melhor do que nós, ou que não estivesse nos nossos cálculos. Com tantos delatores, era inevitável que alguém fraquejasse, mas as defesas vão fazer um escarcéu. Esse é o pessoal da Lava Jato. E você vê, tudo isso aí acontecendo, o STJ abriu um inquérito, igualzinho, né, naquela pegada que foi o das fake news, que agora a preço tá ruim, né? Quando vai nos bolsonaristas, não pode. E olha só, ministros do STJ criticam procuradores da Lava Jato. Estão criticando. A temperatura tá subindo. Ministros da terceira sessão do STJ, que reúne as duas turmas criminais do tribunal, criticaram hoje procuradores da Lava Jato pela suposta tentativa da Força-Tarefa de investigar membros da corte. Eles não estão nem falando do depoimento ainda. Sebastião Reis Júnior disse ser inadmissível uma devassa financeira oficiosa e informal nas contas dos ministros. Lembrando aí, eu não agora tô na dúvida se foi do próprio STJ ou se foi só no TJ. Acho que foi no STJ, tô na dúvida agora. Mas Moro enviou até um dossiê pro Deltan também, para colocar pressão, né, contra esses ministros. Coitado desse pessoal, né? Sebastião Reis Júnior disse ser inadmissível uma devassa financeira, né, oficiosa e informal nas contas. O presidente da sessão, Nevi Cordeiro, afirmou que é imediato o dano moral, o desalento entre o abuso por quem do povo recebe poderes para perseguir crimes dentro da lei. Abuso de poder, pessoal. Não dá. Integrantes do Ministério Público são a voz e poder da sociedade que representam. Delegados são corajosos buscadores da prova indiciária de autoria em crimes. Juízes condenam ou absolvem só pela prova dos autos. Nenhum desses agentes, nenhuma dessas funções, combina, orienta ou simula justiça vingativa. Esse é o ministro. E aí, o pessoal está tentando sair na própria defesa. A Associação de Procuradores reforça pedido contra o inquérito. O pessoal tá com medo, gente. Eles querem enterrar esse inquérito a todo custo. Querem enterrar o inquérito a todo custo. Você vê, ó. O Colégio de Delegados e a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República reforçou o ofício encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o inquérito aberto pelo presidente do STJ contra procuradores da Lava Jato. Na segunda, 40 subprocuradores gerais da República mandaram um ofício a Aras pedindo que ele intervenha na investigação aberta pelo ministro Humberto Martins na semana passada. Aras, nos ajude, não deixe que ele pegue o molho da Dallagnol. Agora, né? Agora aguenta. Aí você vê, ó. Segundo a associação, o inquérito viola a prerrogativa de procuradores, que só podem ser investigados por outros procuradores. Agora aguenta, amigo. Vocês não lutam pela justiça. Vocês lutam por vocês. Vocês não lutam. Vocês são assim da justiça do momento. O que for melhor faz. O que for melhor faz. E aí, olha só. Até o antagonista já entrou em campo. Olha qual é a estratégia do antagonista. O STJ tá batendo na Lava Jato. Não é isso? O que foi que a STJ fez recentemente? Julgou o caso do Flávio, que tem vários abusos. E aí ele falou, cara, não tem como aceitar isso daqui. O Flávio foi vítima. Não dá pra aceitar esses abusos. Não dá pra aceitar a quebra da lei como foi feita. E aí agora, o antagonista faz o quê? Tenta inverter pra jogar a questão do Flávio, pra colocar pressão popular contra o STJ. Lê o artigo do Mário Sabino. A coisa tá tão feia que o Mário Sabino teve que trabalhar. Mário Sabino, amigo, é conhecido como preguiçoso lá na empresa. É como o pessoal chama. O anti-lavajatismo é puro caradurismo. Cara de pau. E aí começa desse jeito a matéria. Olha só, eles colocam, para defender Moro, colocam da foto do Flávio Bolsonaro. O Estadão publicou um artigo espantoso. Por que espantoso? Eles não colocam o nome do artigo, eles não deixam o link para o artigo,
de um professor de ciência política da FGV. Eles não falam o nome do professor, não falam todos os títulos que o professor tem, mas eles fazem como? Já tenta descredibilizar. E produtor de um canal de YouTube e podcast. Aquele tipo de currículo que prova como só existem influências porque há gente muito influenciável hoje em dia. Peraí. Ele é da FGV, que até então vocês, antagonistas, amam. O carinha lá da Transparência Internacional, que vocês queriam dar o direito dele de ser o cara que queria administrar o fundo lá, que o acordo de leniência da JF, ele é maravilhoso. Ele é da FGV. Agora esse daqui, você não falou nenhum nome. Esse jogo linguístico não vai funcionar. Não vai funcionar, Sabino. Não vai funcionar. Tava muito preguiçoso na hora de pensar. O artigo causa espanto pela delinquência no ataque à Lava Jato e a quem mais luta na justiça por um país menos corrupto. Não é o Lava Jato, é o lavajatismo. É a ideologia e os métodos dessa pessoa. Não tenta jogar a Lava Jato no meio. A Lava Jato tá lá, tem um legado dela. Estamos falando do lavajatismo. Estamos falando dos seus amiguinhos. Não vem com o jogo linguístico. E olha só. O sujeito parte, então, para o ataque contra o ativismo do COAF. E o ex-ministro Félix Fischer, magistrado honrado que tentou fazer frente à vergonhosa decisão de anular a quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro. Olha o ataque que o cara tá fazendo. Vocês vão ver. Vamos ver se tem algum ataque. Abre aspas. A decisão dos ministros da turma contra a posição do relator por 4 votos a 1 amparou-se justamente nos atropelos da decisão judicial de primeira instância. Olha só, a primeira decisão, primeira instância, foi um atropelo. O juiz Flávio Itabaiana justificou a quebra do sigilo de 95 pessoas em 4 linhas, sem individualizar responsabilidades. Tipo assim, por que tá quebrando o sigilo de 95 pessoas? A gente tem que ter uma razão para quebrar o sigilo dessas pessoas. Você tinha que ter, não, pelo menos assim, que faça um grupo de 10 em 10, sabe? 4 linhas, 95 pessoas. Assim, não, eu vou quebrar porque eu quero. E você não sabe que o juridiquês bota um monte de palavra que é só encheção de linguiça, que às vezes dá pra falar em uma linha só. Essa foi a justificativa para quebrar o sigilo de diversas pessoas, inclusive um senador. Tratando-se de decisão grave, os magistrados lastimaram a indigência da decisão do colega de instância inferior, algo que comprometeu todo o processo. Tem algum ataque? Na boa, ele fala em termos jurídicos. Depois, diferentemente do relator ministro Félix Fischer, juiz severo ao gosto lavajatista, olha o que ele está falando. Ele está falando lava-jato ou ele está falando lavajatista? É o lavajatismo que ele está falando. Os demais ministros também não veem com bons olhos o ativismo do COAF, que teria atuado como auxiliar do Ministério Público, o que não lhe cabe. Tal apontado pelo presidente do tribunal, João Otávio Noronha. Novamente, o atropelo de procedimentos com vistas a combater corrupção pode ter justamente feito com que tal combate não fosse adiante. Passou por cima da lei. Aí o que o Mário Sabino fala? Olha só. Há mais substância nas 4 linhas do juiz Flávio Itabaiana que determinou a quebra de sigilo do que nas sandices amontoadas pelo professor influencer. Tenta descredibilizar mais uma vez. Não é homem pra falar o nome do cara. Você não é homem pra falar o nome do cara. Vocês estão vendo como é que o antagonista joga? Joguinho de palavras? Joguinho de palavras. É o preguiçoso. É o preguiçoso. Era melhor ter dado pro Mainardi. Você tava com tanta má vontade, Sabino. Não dava pro Mainardi fazer, cara. Joga pro Cláudio Dantas. Aí depois fala um monte de lero. E aí o que ele faz? Ele, em vez de entrar no âmbito jurídico que o professor levantou, ele começa a jogar o STF, Flávio e Bolsonaro num conluio entre os três, como se existisse um acordão e uma interferência da presidência no STJ. Essa vai ser a estratégia jurídica, não, estratégia midiática que o antagonista quer seguir. Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Chora mais. Esperar mais de vocês. O negócio é sério, pessoal. E a máquina de moer pra cima da Lava Jato tá começando a andar. Mas vamos continuar, né? Quero falar do Daniel, que o sinal... A vida do Daniel pode começar a melhorar. Deltan, inclusive, ontem veio a público tentar, né, puxar o peixe pro lado dele e falar, ó, caso o Lava Jato recupera mais 800 milhões para a sociedade em acordo com a Samsung e blá blá blá. Ele fala na questão das negociações. Só que a Renatinha lembra o seguinte, o Deltinha, saca só, olha só, ela ainda grifa, ó, GAECO. Parabéns, Jair Bolsonaro e Augusto Aras. Ela marca lá, ó, a PGR. Esse acordo foi feito através do GAECO, formado pela gestão do Aras, e tão combatido pelos lavajatistas e demais inúteis. Já é o GAECO, já é essa nova gestão, que vocês falam que não combatem a corrupção. Tá aí, ao vivo e em cores.
Mas vamos continuar. Esse daqui, acho que aqui é o último tweet sobre o tema, só para mostrar para vocês o retrato dessa direita que não entende até hoje a diferença entre o lavajatismo e a Lava Jato. É o general Paulo Chagas. Tá aí sentidinho, né? Não ganhou como governador na eleição passada e agora virou crítico do governo. A direita, acreditando que era liderada por um enviado de Deus, sem qualquer contestação, aceitou a distorção do conservadorismo e do liberalismo econômico e a Lava Jato virou crime. Não, a Lava Jato não virou crime não, cara. Em nenhum momento. A Operação Lava Jato é muito boa. Nós somos lavajatistas. A rachadinha ou necessidade? Quem disse isso? E a manipulação de preços? Uma inteligente estratégia de mercado. Caramba. Teve algum preço manipulado, gente? Teve algum preço? Aí. Verdadeiro analfabeto funcional. Esse aqui é digno de fazer vídeos junto com o Nando Moura. Paulo Chagas e Nando Moura juntos. 2021. É a dupla que eu quero ver. Se merecem. Se merecem. Mas vamos continuar. Pensei que já ia falar do Daniel, mas esqueci na chamada. Olha só quem tá com o Pamela Justiça também. Rodriguinho Maia. Em delação, empresário implica Rodrigo Maia em esquema no Rio de Janeiro. Em delação, o empresário Marcos Vinícius implicou o ex-presidente, da Câmara, Rodrigo Maia, num esquema de corrupção na capital fluminense. Maia participou de esquema fraudulento de licitação na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro durante a gestão de Eduardo Paes. Diz que ainda não há outras informações disponíveis. A delação segue em segredo de justiça. E diz que ele foi preso por corrupção em 2019 na Operação Catarata. Resolveu delatar aos promotores cariocas quem mais participava de desvios na Prefeitura do Rio. Os delatados por Marcos Vinícius com furo no Tribunal de Justiça do Rio foram alvo da segunda fase da Operação Catarata em setembro. Maia, tua hora tá chegando, amigo. Tua hora tá chegando. E a hora do Daniel parece que também tá, gente. Agora o Daniel era da liberdade. Que vejam só. Começaram a sair umas matérias ontem, aí eu parei assim, dei uma olhada, e olhei assim. Eu passei por essa matéria. Sabe aquela matéria? Assim, eu passei o olho, aí eu comecei outra coisa, eu falei, peraí. Deixa eu voltar nessa matéria. Vem comigo, ó. Aqui nem tá falando do Daniel, né? A priori. STF adia julgamento que definiria forma de Bolsonaro depor a PF. Aí eu li isso daí a primeira vez e eu pensei o seguinte, cara... O antagonista vai ficar fazendo choro, falar que Bolsonaro é isso, aquilo, outro, aquela chatice. Eu falei, não, eu vou abrir só pra ver o choro que o antagonista vai fazer. Eles falam muito de lorota, assim como nós já tínhamos antecipado, blá blá blá, e choram sobre Bolsonaro. Só que tem um parágrafo interessante, que a gente vai juntar com outras matérias. Olha isso daqui. Os ministros do Supremo acharam melhor adiar a discussão depois que Alexandre de Moraes mandou prender o bolsonarista Daniel Silveira em razão de um vídeo com ameaças ao STF. O STF adiou a priori por quê? Porque teve o caso do Daniel agora. Ou seja, você sente que o STF está preocupado com a temperatura? Você está sentindo assim que o STF está pelo menos assim, não querendo levar a temperatura? Tá bom do jeito que tá? Você sabe que alguma coisa está começando a se movimentar? Se ele não tivesse preocupado, faziam lá o julgamento. Não, teve o caso do Daniel. Não vamos manter a temperatura, não. Vamos manter aqui na boa. Aí calma. Vamos juntar com mais coisas. Alexandre de Moraes permitiu que deputado, preso na semana passada, se defenda por videoconferência no processo de cassação do mandato que tramita na Câmara. Não, pode ir lá, cara. Vai lá, se defenda, vai em vídeo. Vou aproveitar, vou estar lhe olhando de pertinho, viu? Vou estar vendo. Quero ver se você realmente está arrependido. Vai lá, Daniel. É uma pequena coisa, né? Mas conhecendo o STF, tem que comemorar. De alguma coisa. Melhor do que nada. Não para por aí. Aí sai isso daqui. Ministro pede que a PGR, um parecer sobre relaxamento de prisão de Silveira. Alexandre de Moraes pediu para Aras. Aras, olha aí, velho, o Daniel. Vê aí a questão dele. Dá pra deixar ele livre? Tu acha o quê? Dá pra relaxar? Dá pra relaxar, Aras? Dá pra relaxar um pouquinho, não dá não? Pra casa, bota a tornozeleira nele. Prisão é complicado, né? Não merece, né? É injusto. Aí junta com isso daqui, ó. Conselho de Ética adia a votação de denúncia contra Daniel por ter gravado deputados. Pessoal, se o Conselho de Ética realmente quisesse pegar isso daí, já pegar no bolo, ele não podia ter feito ontem? Eu não tô vendo assim, até uma movimentaçãozinha, o assunto assim meio foi sendo de
destaque, porque surgiu a questão da Petrobras, aí teve a Eletrobras, aí teve os Correios, aí teve as comissões, tem a nova PEC aí da imunidade. Vamos aqui de boa, deixei o Daniel quieto. Vamos aqui com jeitinho, com conversa. A gente vai resolver na conversa. Vamos resolver na conversa. Aí. E aí você junta com isso daqui, ó. Conselho de Ética, arquivou a representação contra Carla Zambelli. Olha só, por 9 votos a 2, conselho arquivou. Vamos arquivar, vamos esquecer essa besteira, bola pra frente. Conselho de Ética também arquivou processo contra Dudu. Dudu tinha feito uma postagem, colocou a Joyce com R$3. Não entendi por quê. Não entendi porque se tornou até processo, né? Não entendi. Se alguém puder me explica. Vai tudo juntando. E aí você soma isso daqui com a PEC. A mídia tá caindo em cima disso. E eu conversei com algumas pessoas que eles falam o seguinte: isso daí dificilmente vai ter assim poder retroativo. No seguinte aspecto, que Daniel receberia o efeito, sabe, de forma assim, retroativa. Porque isso foi aprovado, essa lei pode usar. Mas cabe recurso. Não, mas cabe recurso. Talvez abra assim, uma portinha pequenininha assim, ó, só a frestinha. Ele aí aproveita, faz um regiminho, tá muito maiado, emagrece um pouquinho pra passar assim de ladinho na porta. Quem sabe não melhora. Conversei com as pessoas, o pessoal assim não tá assim, um pouquinho de esperança no caso do Daniel. Aí você vê, ó, a mídia tá reclamando muito. É complicado, essa PEC realmente é complicada, pessoal. Porque existe a necessidade dos parlamentares terem uma certa proteção, alguma. Porque, assim como um juiz de primeira instância pode criar problema, confusão, um juiz militante, isso aí seria um problema, então tem que se proteger contra isso. Ao mesmo tempo, esse pessoal pode querer se blindar de tudo, né? Aí o cara vai passar a mão no teu dinheiro, passa a mão no teu dinheiro de imposto, e ele quer proteção. Então não pode ser assim, nem tanto, nem tão pouco. Só que a mídia já caiu com tudo, né? Estão tentando destratar isso a todo custo. Não é a PEC da impunidade. Eles estão falando que é a PEC da impunidade. Eu falei da imunidade, não, impunidade. Impunidade, ninguém vai ser preso. E o Lula tá falando, ó, não é sobre isso. Pô, não é impunidade. Não fala assim. Calma. Não é assim que vai acontecer. E aí você vê, ó, se aprovado, o projeto inviabilizaria decisões como a prisão do deputado Daniel Silveira por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Vai juntando. E aí, teve essa matéria ontem. Nossa, o que teve de gente xingando o Lira não tá no gibi. Pessoal, depois de tudo que aconteceu, você vê essas matérias que a gente comentou antes. Olha só, o Daniel, o Alexandre de Moraes ali, já tá até conversando com a PGR. E aí, dá pra relaxar a prisão dele? E aí, Aras? Imaginando ser Aras, né? Humberto Jacques. E aí, Humberto Jacques? Dá pra relaxar um pouquinho? Pelo menos assim, ficar preso em casa? É melhor, né? Dá ou não dá? O que é que você acha? Uma boa... maciota. Aí o Lira procurou esse TF sobre PEC. Aí, ó, agora aqui já é PEC da blindagem. E ouviu que a proposta é um horror e um absurdo. Aí o pessoal reclama, não sei o que. Gente, já não percebeu que bater de frente não é o caminho? O cara tá errado que ele foi lá conversar. Pô, cara, então, a gente tá pensando aqui, esse caminho. E aí, Vossa Excelência, Deus divino do STF, a gente pode seguir por esse caminho? Foi na boa. Política. Mas não, Lira é um vagabundo. Lira é um vagabundo, traidor, covarde. Só essa PEC aí, com jeitinho, com trabalhando certo, o Daniel pode brilhar de novo, mais uma vez. Talvez pegue uma geladeira aí, uma suspensãozinha, uns 6 meses. É isso daí, né? Nem tudo, nem tão pouco, vai ter que ceder principalmente em alguma parte. E olha só, a articulação do Congresso para blindar os parlamentares após a prisão do deputado bolsonarista colocou a Câmara em rota de colisão com o STF. Nos bastidores da corte, a proposta que reduz o poder dos magistrados de definir como e onde os parlamentares ficam presos em caso de flagrantes é considerada um horror, um abuso e uma péssima ideia que pode levar à impunidade. Ao Estadão, o Lira diz que cabe ao parlamento definir um roteiro claro e preciso para o atual vácuo legal sobre o tema. É o parlamento, tem que decidir. Mas ele falou, conversar, cara. Conversar. Um dos principais pontos criticados por os ministros do STF é o de que a proposta só permite a prisão em flagrante por certos tipos de crime inafiançáveis expressos na Constituição. Olha só, gente. Olha só. Me diz se essa PEC parece ser o apocalipse como estão pintando. Olhando esse pedaço. Pode ter mais problemas. Agora,
É esse pedaço aqui que é o horror, olha só. Só quer que o STF possa prender um deputado em caso de tortura, racismo, tráfico, crimes hediondos e grupos armados. Não tá assim um rol bom? Não tá um rol assim bom de crime para levar um deputado preso? Flagrante? Segundo o ministro do STF, pelo texto da PEC, Daniel poderia repetir tudo o que fez, até agredir fisicamente os integrantes, mas não poderia ser preso. Não é assim, cara. Não é assim. Calma. Não é assim. É porque eles querem sair também, ampliar, né? Até, sei lá, ele me xingou, então tem que ir preso. Aí não, né? Injúria e difamação, cadeia não dá. Ainda mais pra um deputado. Parece um horror dessa forma? Não parece que a mídia assim tá tentando forçar um pouquinho a barra? Até porque eu vejo essa matéria, ó. Pro protagonista. Bolsonaristas e deputados do Centrão assinam PEC da imunidade. Agora é imunidade, impunidade, blindagem, não sei nem qual é o nome mais. Carla Zambelli, Bia Kicis, Ricardo Barros são alguns dos nomes que entregam a lista de 136 assinaturas. Pô, a Bia Zambelli tá lá. Então tá aí, algumas movimentações na Câmara. Vamos ficar de olho porque... Ah, só também uma coisa aqui falar, que eu vou falar do Senado. O Senado que tá mais interessante. Câmara tem aglomeração pelo segundo dia seguido. Você tá achando boa aglomeração? Mais ou menos. Pessoal, vocês sabiam que o Maia tinha fechado a Câmara. O Maia fechou o plenário. Os deputados não podiam ir na tribuna. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro ontem na tribuna criticou, né? Exerceu seu direito de fala para criticar as ações do Dória, sabe? Eu já ouvi falar, não sei o que o Dória tá fazendo em si, o que ele tá fazendo, mas eu sei que tem alguns deputados aí que já estão se movimentando para tentar derrubar o toque de recolher. É importante. E tá lá, cara. Câmara aberta, são prefeitos indo lá, que foi o que aconteceu, fila para entrar, 2 horas na fila, e o Brasil rodando. O Brasil, gente, destravou. Finalmente destravou. Finalmente o Brasil destravou. Finalmente. As coisas aparentemente vão começar a andar. Finalmente as coisas vão começar a andar. Tá aí, ó. Câmara destravada. Falando aqui um pouquinho do Senado, ontem fizeram alguma coisa boa. Incentivo para startups. Foi aprovado o Marco Legal das Startups com medidas de estímulo à captação de recursos por empresas jovens que investem em inovação. O PLP 146219 foi aprovado com emendas e retorna à Câmara dos Deputados. Estão conversando bem e espero que seja votado em breve. O Brasil está avançando. A mídia não quer isso. E olha só, aqui é uma coisa que deixou o Guedes triste. O Guedes aqui vai ficar chateado. Senado vai desidratar PEC emergencial que não terá plano Mansueto, que é a questão de desvincular o orçamento. Pô, o Guedes estava só esperando por isso. Um dos pontos que mais recebeu crítica de senadores na PEC foi o plano Mansueto, que acaba com as vinculações constitucionais de receitas para os setores de saúde e educação. O Pacheco acaba de avisar a liderança no Senado de que esse plano não irá fazer frente na PEC emergencial, até porque isso estava previsto para ser discutido na PEC do Pacto Federativo. Só que o Márcio Bittar juntou tudo numa só. Eu até falo, né, que o Pacto Federativo seria o bônus, mas era um bônus muito bom, viu? Vamos concordar. O Márcio Bittar, inclusive, ontem estava junto com o Bolsonaro. Bolsonaro, mais uma vez, preocupando com o povo, foi lá no Acre para ver lá, né, o caos que está acontecendo, devido aos desastres naturais. A PEC emergencial será a emenda constitucional que permitirá a reedição do auxílio emergencial. No momento, todo o escopo da PEC está por um fio. Senadores querem derrubar todo o texto que não esteja relacionado ao benefício. O pessoal está trabalhando, gente, oposição. Sabe quem está querendo derrubar isso daqui? Aguenta aí. Assim ficaria uma PEC com o intuito único de estourar o teto de gastos e com a parca contrapartida fiscal, algo que era justamente o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, queria. Desidratando. Mas o jogo ainda não está perdido. Eu espero que o pessoal consiga reverter. Mas a pressão está grande. Olha só. Pacheco ontem diz, recebi senadores e deputados ligados às centrais sindicais, às entidades de saúde, da educação e aos movimentos sociais para discutir a PEC emergencial. Tradução, gente. PT, PSOL, PCdoB, CUT, a UNE, esse pessoal todo aí, o Lema, todo mundo aí nessa. Todo mundo aí nessa para não deixar desvincular o orçamento. Travar o que Paulo Guedes quer. Eles querem travar o país, pessoal. A oposição está tentando travar o país. Aí você vê, Eleva fica mais perto do maior do mundo em educação básica, após compra de escolas como PH e Pitágoras. Com expansão, grupo de Jorge Paulo Lema amplia o número de alunos para 120 mil. E o Conselho diz, aí, os pais pagam a babá,
achando que os filhos vão aprender empreendedorismo e esquecem que o bilionário em suas ideias é um progressista e que vai rolar muito lacre construtivista na sala de aula. E o Renato diz, Lehman será um dos maiores responsáveis por conceber gerações de jovens analfabetos e vazios. É o legado dado como presidente ao Brasil. Olha aí, é o Lehman. E a Tabata estava lá, colocando pressão nisso daí. Aí você vê, bancada do PT e sindicatos pedem adiamento da votação da PEC emergencial. A esquerda já entrou. Já falou que vai entrar com vários pedidos. Sabe, aquele kit obstrução? Vamos obstruir tudo, não deixar avançar? A esquerda já começou. Não vai deixar andar para frente. Sempre tentando colocar o Brasil no buraco. Esses são, os comunistas do Brasil. É brincadeira. Tava lá a CUT, a CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical de Trabalhadores, NCST, e Central dos Sindicatos Brasileiros. É todo mundo jogando contra o Brasil. Só sindicato. E aí, já que a gente tá falando aqui do PT, Senado. No Senado, né? Aconteceu uma coisa que eu esperava que não acontecesse, mas infelizmente o PT não só ficou com a Comissão de Direitos Humanos, como eles também conseguiram pegar a Comissão do Meio Ambiente. Tradução é rápido, né? Ricardo Salles vai ter muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Só falando aqui rapidinho do PT, para falar um pouco de comissão. O Nove Dedos falou que se for eleito vai desarmar todo o país. O Benen ainda fala, né? O Lula segue trabalhando firme para Bolsonaro ser reeleito. E aí, falando em comissões, outro que pegou uma comissão foi o Alcolumbre. Mas o povo chorou, reclamou. Gente, essas comissões aí, tem muito que a gente possa fazer não, cara. Menos mal, né? Eu vi pouca gente criticando Bolsonaro. Teve gente que ainda botou culpa em Bolsonaro isso daí. Eu não sei como, mas botaram culpa em Bolsonaro. É como se Bolsonaro escolhesse as comissões, né? Tudo bem. Pessoal, quem estava antes na CCJ era Simone Tebet, que causou já muito problema. Agora é o Alcolumbre, vai causar problema também. Agora, entre a Tebet e a Alcolumbre, quero mostrar aqui uma matéria. Não gosto do Alcolumbre, não gosto, preferi outro nome, preferi alguém, bota o Flávio Bolsonaro se pudesse. Por mim, botava o Flávio Bolsonaro. Dificilmente ele assumia, mas por mim, botava ele. Alcolumbre assumiu a CCJ. Olha só o seguinte. Partidos de oposição pedem devolução de MP para privatizar a Eletrobras à presidência. A esquerda, PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede entraram para tentar barrar a privatização da Eletrobras e falar, os parlamentares argumentam que a medida provisória não atende aos requisitos formais e materiais da constitucionalidade necessário à sua continuidade e validade jurídica. Querem derrubar a MP do presidente. Isso passa pela CCJ. O Alcolumbre já veio a público para falar, o novo presidente da CCJ, o Alcolumbre, afirmou que a MP de desestatização da Eletrobras é constitucional. Já botou um fim, já escanteou a esquerda. Menos mal aí, já não tá atrapalhando. Tá tão ruim assim. Eu espero que ele continue assim, né? Vamos ver se o Alcolumbre vai, pelo menos, acordar algumas coisas com o Bolsonaro. Eu tenho certeza que Bolsonaro, não é possível que o Bolsonaro não conversou nada com o Alcolumbre, né? Ele apoiou o Pacheco, não foi à toa. Pelo amor de Deus, né, Alcolumbre? Vê se pelo menos esses próximos 2 anos não atrapalha como atrapalhou nos 2 primeiros. Pelo amor de Deus. Mas tá aí. Menos mal fez alguma coisa, né? Acho que é a primeira coisa útil que eu vi o Alcolumbre fazer. Vocês lembram de alguma outra coisa útil que o Alcolumbre fez? Alguma? Eu não lembro nenhuma, só dessa. A primeira vez que eu vi ele falou, beleza. Afasta a esquerda aí, cara. Deixa o plano da economia avançar. E olha só. Dobradinha de Guedes e Roma no Planalto. Novo ministro da Cidadania, o João Roma, falou, pô, Guedes, vamos lá, cara, vamos entrar junto, vamos ser amigos. Vocês desceram juntos a rampa, tá falando do evento lá do Jair Bolsonaro. Guedes gostou do resultado e pode ser visto na foto que abre a nota. Não vou colocar a nota, mas só mostrar pra vocês, né? Cada vez mais, o que eu falei, a política vem se dividindo em políticos que querem ou não ligam que sua imagem esteja associada a Bolsonaro. Olha aí, eu dei o que a data? Abril, o tabuleiro começa a se acertar, fica bem definitivo. E aí você vê, não parou por aí. Bolsonaro entregará projeto de privatização dos Correios ao Congresso nesta quarta. Os Correios, meu Deus, acho que se o Correio tivesse privatizado no passado, nem tinha saído do Brasil. Tive tanto problema. Minha pequena empresa de um funcionário só, que era eu, fechou porque minhas mercadorias não chegavam. Botavam taxas que não existiam, mas faz parte. Era governo Dilma, né? Mas agora vai pra frente. Olha como é que o antagonista reage. Mais um teatrinho. Teatro? Que teatro, rapaz?
Bolsonaro vai ao Congresso apresentar PL de pressão nos Correios. Que teatro é só choro. Tá lá o Bolsonaro, tá lá o Malafaia. Aqui é o Malafaia, né? Tá aparecendo. Não sei nem o que ele tá fazendo lá. Bia Kicis, Felipe Barros. Ó o Paulo Guedes. Ó o Paulo Guedes aqui. Ó lá. Todo mundo lá. Feliz, contente, sorridente. Nosso presidente da Fala ontem, fez um tweet falando aqui. Ontem ele também sancionou a lei que dá autonomia ao Banco Central. Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. Quer dizer, Paulo Guedes e Bolsonaro trabalhando juntos. E olha só, notícia boa. Indústria contrata mais que demite em janeiro pela primeira vez em 10 anos. Obrigado, meu Deus. Obrigado. As pessoas precisam voltar a trabalhar. As pessoas precisam voltar a trabalhar. Isso é uma notícia animadora. Uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Paulo Guedes embarcou sozinho no voo da Gol. Sem segurança. Sem assessor. Não viu piada. Lorota. Agressão. Nada. Quem não deve não teme. E o pessoal que tanto fala de que Bolsonaro abandonou o Guedes, mais uma vez, Bolsonaro reforça. Guedes é uma âncora do nosso governo. O choro da oposição é livre. O choro é livre. Teve isso aqui que vale a pena também comentar de forma rápida. O Marcelo Ramos, gente, eu tenho pra mim que ele vai se tornar o novo Rodrigo Maia. Sabe? No nível menor, porque ele é o vice-presidente da Câmara. Mas ele vai dar problema. Eu tenho esse sentimento, cara. Mas ontem, ele veio a público, não vai criar problema, né? Falar que ele anunciou pro Tarcísio que vai criar, né, uma frente parlamentar em defesa da pavimentação da BR-319. Beleza, pavimentar mesmo, é pro bem do Brasil. Criou lá uma frente, iniciativa dos 8 deputados e 3 senadores do Amazonas. Vamos criar, vamos levar lá. O Tarcísio vai lá, um cara que tá no PL, falando um monte de lorota do governo, era até no passado do PCdoB, e diz, ó, grande trabalho, deputado. É essencial esse engajamento do parlamentar em favor de transformar o desafio de repavimentar a BR-319. Eu quero mostrar isso aqui, pessoal. O Tarcísio trabalha pro Brasil. O pessoal que tanto fala do governo Bolsonaro tá aí, ó. Se o Tarcísio tivesse aí, né? Se o governo Bolsonaro fosse o governo de uma minoria, não fosse o governo para todos, Brasil acima de tudo, o Tarcísio ia meter o louco. Mas tá aí, ó. Não importa quem é um político, é pro povo, é pro bem do povo, é pra fazer a rodovia pro povo, a BR, a gente vai fazer, cara. A gente vai fazer. É trabalhar pelo Brasil. Postura de ministra. Esse é o ministro que eu quero no governo de Bolsonaro. Vários Tarcísios. Sensacional. Cara, tem algum brasileiro que não gosta desse homem? Tem algum brasileiro que não gosta do Tarcísio? Esse cara é a lenda. Esse cara é a lenda. Só não é mais lenda do que esse aqui, né? Esse é um mito. Não tem o que falar, cara. Já viu essa foto? Cara? O cara com sapato sujo de lama foi lá no Acre ver, segurando o terço na mão e o pessoal orando por ele. E ele lá, um homem temente a Deus, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E com isso, pessoal, ficamos por aqui hoje. Gente, por favor, se engajem na questão do João Dória. É sério, isso pode ter um impacto muito grande. Vocês estão vendo os avanços que vem tendo no Brasil. Vem tendo avanço, pessoal. Vem tendo avanço, mas o Dória está tentando destruir com tudo isso. Temos que nos engajar. E é isso. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada e nos vemos amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, pessoal.